Você também é uma daquelas mães super protetoras? Que gosta de ter tudo sob suas vistas e que nada pode fugir do seu controle? Então, se você é assim, vamos bater um papo por aqui. Bom, na verdade tudo começou essa semana quando os meus filhos me pediram para cortar o cabelo. E como eu estava numa semana muito corrida aqui no Sintonia de Mãe, eu disse para eles que eu não poderia levar, porque eu tenho o hábito de ir levá-los cortar o cabelo e ficar lá com eles. Eu falei, bom, mas o que eu posso fazer, meninos, é deixar vocês lá, depois eu vou buscar. E aí aconteceu um fato que me fez refletir muito e é isso que eu gostaria aqui de conversar com vocês. Quando eu fui buscar eles lá no salão onde eles estavam cortando o cabelo, quando eles entraram no carro assim com uma carinha já dando risada, sabe? E eu vi que o cabelo deles estava totalmente diferente do jeito que normalmente eles costumavam cortar. O Pedro, mais novo, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 14 anos. O de 12 anos estava com o cabelo aqui raspado no zero, aquele topetão aqui na frente. Os dois com o cabelo assim super irado, completamente diferente. E eu falei, gente, o que aconteceu? Vocês mudaram o corte de cabelo? Aí o Pedro virou pra mim e falou assim, mãe, a gente aproveitou que você não tava e a gente fez do jeito que a gente queria. E aí, gente, me caiu uma ficha enorme. Eu falei, meu Deus. Então, de alguma maneira, pelo simples fato de ter a minha presença lá, eu já estou inibindo alguma coisa neles, né? Porque eu nunca dei palpite da forma que eles queriam que cortasse ou não. Eles nunca me falaram também, nunca manifestaram a vontade de fazer alguma coisa diferente. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei refletindo, porque assim, eu não quero ser uma mãe controladora. Eu quero dar liberdade para os meus filhos. Eu achei super legal eles já trazer isso. Eles entrarem no carro foi super legal, assim, super bonitinho. Eles dando risada da situação, né? Como se tivesse aprontado. Mas eu senti assim que, poxa, de alguma forma eu tô impedindo que eles sejam eles mesmos. E eu não quero isso. Eu quero que meus filhos possam se expressar, possam falar, possam ser quem eles são, possam também experimentar situações diferentes, experiências diferentes, saudáveis, é claro, mas que eles possam ter essa liberdade. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu sou assim em tudo? Será que em todos os momentos que muitas vezes eu nem percebo, eu acabo tendo esse controle? Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, comecei a pensar, quando eles eram pequenininhos, e até hoje, as coisas que eu fazia, a forma que eu agia. E eu lembrei de um dia que eu tava na pracinha com eles e tava assim, eles eram bem pequenininhos, eu acho que o Pedro tinha 2 anos, o Felipe uns 4 anos. E eu tava segurando na mão deles, mas eu tava segurando tão forte, em um momento eu pensei, gente, mas por que eu tô segurando tão forte a mão deles? Deixa eu ir soltando um pouquinho, porque eles podem brincar aqui perto de mim. Então, em alguns momentos eu realmente sinto que algum medo meu estava interferindo na liberdade e na expressão deles. E é exatamente por isso que eu resolvi aqui fazer esse vídeo, porque eu sei que muitas de vocês também se sentem assim. A gente se sente super culpada, por exemplo, quando a gente deixa o nosso bebê com outra pessoa. E por mais que a gente confie na outra pessoa, pode ser sua mãe, sua sogra, uma cuidadora que você contratou, que você tenha confiança, mas você se sente culpada em deixar essa criança lá, principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa pra gente. Por exemplo, ir no salão fazer uma unha, fazer uma escova no cabelo, por exemplo, e a gente fica, poxa, mas será que eu não devia estar lá cuidando do meu filho? Eu tô aqui cuidando de mim. Passa isso pela cabeça da gente, não é? E eu tô falando isso pra vocês porque eu também sentia isso quando eu tinha eles pequenos. A minha mãe, ela sempre falava assim, desde a minha adolescência, que eu tenho uma irmã também, né? Pra mim e pra minha irmã. Elas falavam assim, meninas, pensem bem quando vocês for ter filhos, porque o filho vai ser de vocês. Eu não vou cuidar do filho de vocês. Ela sempre falava isso. Acho que ela tinha medo realmente da gente deixar, né? Pra ela essa responsabilidade de criar um neto. Então ela sempre falava isso, ó. Pensem bem, porque o filho é da mãe, ela falava, não é da avó, ela falava muito assim. E eu, gente, eu incorporei isso com tanta verdade que eu realmente me sentia muito culpada quando eu deixava o meu filho com outra pessoa. E aí,
quando eu tava, né, no lugar, ou seja, sei lá, trabalhando, ou mesmo fazendo alguma coisa pra mim, como eu acabei de falar, eu ficava pensando que eu tinha que voltar logo, eu achava que a criança não ia ficar bem. A gente sempre acha isso, né? Outra situação, quando a gente deixa a criança na escola, né, e a gente pode até pensar, nossa, mas será que meu filho vai saber se comunicar? Será que ele vai saber pedir água? Será que ele vai conseguir se comunicar se alguma coisa estiver incomodando? Parece que só eu sei entender meu filho, só eu sei entender a necessidade do meu filho. E a mesma coisa que eu pensei agora, né? Poxa, será que eu tinha que estar lá com eles para levar a cortar o cabelo, né? E só que eu me senti culpada de não poder ir, porque eu tinha muita coisa do trabalho para fazer. Mas isso, de certa forma, foi bom para eles. Assim como também é bom que o seu bebê, mesmo que seja pequenininho, tem essa convivência com uma outra pessoa, né? A gente tem que dar a oportunidade da criança ter essa convivência, por exemplo, com os avós, mesmo com uma cuidadora, com alguma pessoa diferente de você. Lá na escolinha, a mesma coisa. Se a gente não deixa, se a gente fica em cima, se a gente tem medo de deixar, a gente também está tirando da criança essa oportunidade dela achar habilidades para se expressar. Então, em todos esses momentos, eu fiquei pensando sobre isso, né? Como, através do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa culpa, muitas vezes a gente impede o nosso filho, mesmo que seja pequenininho, de desenvolver habilidades para cada situação. E é assim que eles vão crescer, que eles vão conseguir se expressar cada vez mais e mais melhor, que eles vão errar um dia o corte de cabelo realmente vai, né, dar aquela coisa feia e não vai dar certo, mas tudo bem, o cabelo cresce, daqui a pouco cresceu e se ele não tivesse gostado do corte, ele teria pelo menos passado por essa experiência de escolher. Então, é isso que eu quero falar com vocês. O quanto o nosso medo pode impactar a vida dos nossos filhos, né? É claro que aquela liberdade que a gente vai dar e que a gente muitas vezes quer dar, é aquela liberdade assim, né? De você estar ali dando apoio. Opa, tô aqui, filho, ó, se precisar de mim, eu tô aqui, tá? Mas vai aí, vai fazendo. Eu acho que nesse equilíbrio que a gente precisa chegar. E como que a gente chega nesse equilíbrio? Nos trabalhando internamente, não tem outro jeito. Enquanto a gente estiver expressando medo, a gente estiver expressando segurança, a gente vai sim impactar os nossos filhos com isso. Então, antes da gente querer ser uma mãe melhor, uma mãe perfeita, a gente precisa também ser um ser humano melhor. Um ser humano controlado, com as nossas emoções controladas. E isso é muito difícil. E vocês vão ver que conforme vai chegando, né, a criança vai chegando nessa parte da adolescência, isso vai exigindo mais e mais da gente. Então, por isso, um conselho meu para vocês, comecem a trabalhar isso desde bebezinho, né? Comecem a sentir um pouquinho isso mais. Só da gente ter essa consciência, eu acredito que a gente já muda muita coisa. Eu acredito sim. Né, vamos fazer uma analogia assim que eu acho que fica bem fácil de entender. Quando a criança está aprendendo a andar, ela segura bem forte na mão da gente. Aquela mãozinha pequenininha, mas ela tem uma força e ela sabe segurar bem forte. Porque ela precisa da nossa mão, né? Ela precisa do nosso apoio ali naquele momento para desenvolver uma habilidade que ainda ela não tem. E a gente também segura forte ali na mão da criança. Aí tem os dois lados. Se você continuar segurando forte, essa criança nunca vai ter a coragem de ir soltando devagarzinho da sua mão. Então, qual é a medida de tudo isso? A gente segurar a partir do que a criança precisa para cada momento. Se você perceber, conforme a criança vai adquirindo essa habilidade de se controlar, de ter esse controle, de conseguir ir dando os primeiros passinhos, ela mesma vai soltando da sua mão devagarzinho. E daqui a pouco ela tá só aqui no dedinho, ó, só segurando bem assim, ó. Se você deixar, você vai conseguir entender o ponto que é da sua criança, seja que idade ela tenha. E aí, quando ela se sentir preparada, ela mesma vai soltar da sua mão. Você não precisa ir lá empurrar, você não precisa forçar para soltar essa mão e muito menos ficar segurando firme de medo dela ir.
simplesmente deixe as coisas acontecer e a gente fica na observação, olhando para ver que ponto que o seu filho precisa mais de você e que ponto que sim, ele já está preparado para dar os primeiros passinhos. Eu acho que esse é um exercício que eu venho fazendo e acredito que também seja um ótimo exercício para você fazer, mesmo que seu filho seja pequenininho, mesmo se você ainda esteja grávida, já é legal ir pensando nisso também. O que a gente quer, né? E nos trabalhando. Nosso sentimento seja estruturado para que a gente dê conta de visualizar isso e ainda suportar a frustração quando a frustração vir a acontecer. Então, esse suportar da frustração é o que mexe muito com a gente. E por que a gente tem aquele medo? Medo do corte do cabelo do filho dar errado, por exemplo? Porque a gente não quer aceitar a frustração que a criança vai passar. Mas a criança precisa entrar em contato com essa frustração em algum momento. Infelizmente, a gente não pode poupar a criança de todo o sofrimento da vida. E que bom que ele está podendo ter essa frustração enquanto ainda está com você, enquanto ainda está sob seu olhar, enquanto ainda você pode dar o apoio. Certo, meninas? Espero que vocês tenham realmente gostado aqui desse bate-papo, que foi um bate-papo mesmo. Eu sou Andressa Bortolassi, do Sintonia de Mãe. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva para receber conteúdo sobre maternidade. E se gostou desse bate-papo, dá um joinha para mim, porque é importante para a divulgação do canal. Então, vamos fazer esse exercício juntas essa semana? E se você tá com um bebezinho novinho, pode até ser que você ainda fala, não, mas meu filho ainda não tá preparado. Mas aí o exercício é exatamente esse, sentir a criança em que momento que você pode soltar. Na verdade, não é você que vai soltar a mão, é a criança que vai se soltando. O bebê pequenininho ainda precisa muito de você. Se você não conhece a teoria da esterogestação, vou deixar um vídeo aqui para você assistir, para que você saiba no início como deve ser feito, a gente junto, cordão umbilical cortado, ainda a gente tem uma separação física, mas o emocional ainda continua, e como é que a gente vai conduzindo isso ao longo da vida. Se essa primeira fase está bem resolvida, a gente vai aos pouquinhos, a criança vai tendo essa estabilidade, essa segurança, porque ela teve lá no início. Nos primeiros meses de vida, ela pôde contar com você. Então, depois, quando ela for se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo juntamente essa capacidade dessa separação, tanto física como emocionalmente. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui o seu comentário, como é isso pra você. Você é uma mãe controladora ou não? Você é aquela mãe de boa, que deixa à vontade, que isso tá super bem resolvido na sua cabeça? Eu quero saber também um pouquinho de você. E a gente se vê no próximo vídeo.